Imagina que chega para você uma paciente de meia idade. Ela está com desconforto na mama e sentiu algo estranho quando tocou na mama na região do desconforto. Ela traz para você um exame de imagem, uma ultrassonografia, e nessa ultrassonografia o médico viu um nódulo mamário, que foi descrito como BIRADS 3. Mas a imagem desse nódulo no ultrassom é essa daqui. Você concorda com esse laudo? Você acha que precisa fazer alguma coisa para esse paciente? É isso que a gente vai aprender na aula de hoje. Galera, quando uma paciente tem um nódulo na mama, esse nódulo ele pode ter uma variação muito grande de probabilidades de ser ou não maligno. Então, existem muitos tipos de lesão mamária. Algumas dessas lesões são completamente benignas e outras são claramente malignas. E para classificar as diferentes lesões mamárias foi criado o BIRADS. O BIRADS é um método de classificação. É um método em que o médico, o ultrassonografista, o radiologista que está laudando a mamografia, ele vai enquadrar os achados daquela lesão em um sistema para predizer o risco ou não de malignidade da referida lesão. Então, um BIRADS 1, por exemplo, representa achados benignos da mama, ou seja, a mama pura e simples. BIRADS 2 é quando a gente tem algum tipo de alteração, mas essa lesão é completamente benigna, não tem risco de malignidade. BIRADS 3 é quando a lesão é provavelmente benigna, mas a gente ainda não tem certeza. BIRADS 4 é quando a lesão é suspeita e o BIRADS 5 é quando a lesão é muito suspeita. Tá, se a lesão é muito suspeita, alta chance de ser maligna, o que você tem que fazer? Você tem que biopsiar. E se a lesão é suspeita, você faz o quê? Você espera? Não, se a lesão é suspeita, você biopsia também. Mas se a lesão é provavelmente benigna, se a chance de ser benigno é a maior, você não mete a agulha no peito da paciente para fazer biópsia ainda. Você vai aguardar, tá? Então, geralmente, o BIRADS 3 a gente repete o exame, ok? Só que na mamografia, quando a gente faz o exame de mamografia, se você encontra um nódulo lá, aquele nódulo ainda pode ser categorizado em BIRADS 0. E o que é o BIRADS 0? É quando eu não tenho informação suficiente para definir a classificação do BIRADS e eu preciso de um outro método. É muito comum um nódulo mamário ser classificado BIRADS 0 na mamografia para ir para o ultrassom definir se aquilo é sólido mesmo ou se é cístico. Porque cistos mamários, que são BIRADS 2, lesões benignas, podem se parecer idênticos a nódulos sólidos na mama, tá? Então, quando vai para a mamografia e você vê um nódulo com características BIRADS 0, ou melhor, com características que não permitem definir se aquele nódulo é benigno ou é maligno, ele acaba recebendo BIRADS 0 e vai para o ultrassom. No ultrassom você define se é sólido ou se é cístico, se tem algum risco de malignidade ou não, e vai prosseguir a investigação ou indicar biópsia. Só que veja bem, quando eu falo que é BIRADS 3, eu tenho alguns critérios bem específicos para definir que aquele nódulo é provavelmente benigno e que eu vou acompanhar. O nódulo que a gente está vendo aqui nessa imagem não é BIRADS 3, ele não tem critérios para ser provavelmente benigno. Para eu chamar um nódulo de BIRADS 3, e a gente um dia vai fazer um vídeo aqui só sobre BIRADS 3, para eu chamar de BIRADS 3, o nódulo tem que ter contornos regulares, ele tem que ser bonitinho, ele não pode ter sombra, ele não pode ter contornos espiculados ou irregulares. Tem uma série de critérios que ele precisa atender para eu poder me dar ao luxo de acompanhar. Esse nódulo que a gente está vendo nesse ultrassom aqui, repara, ele tem contornos irregulares, olha só. Ele faz uma sombra acústica posterior, ou seja, ele atenua o feixe acústico fazendo uma sombra posterior. Então, esse nódulo ele tem características suspeitas. No mínimo, para um nódulo desse aqui, você tem que dar um BIRADS 4. Essa paciente precisa ser biopsiada. Ou seja, quando você recebe, e olha o valor do generalista entender isso, quando você recebe um exame de ultrassonografia com BIRADS 3 lá,
Mas a imagem é uma imagem dessa, o que pode ter acontecido? Simplesmente o colega na hora digitou ali, acabou digitando o número 3 errado e digitou o número 4. Pode acontecer. Entendeu? Então, assim, você também é responsável pelo atendimento da paciente e pelo menos olhar as imagens ali e ver se tem alguma coisa que está destoando muito. Então, nesse caso aqui, não dá para considerar isso aqui BIHADS 3. Para considerar BIHADS 3, o nódulo tem que ser bonitinho, tá? Nódulo feio, nódulo esquisito é no mínimo 4 e tem que biopsiar, ok? E aí, olha só, eu delimitei aqui o contorno do nódulo. Ah, João, por que você não está delimitando o contorno aqui? Porque não dá para ver, porque tem sombra acústica, não dá para ver, tá? Olha aqui, mais uma incidência esse nódulo. E a gente vê os contornos dele irregulares e a sombra acústica posterior. E agora dá uma olhada aqui como é aquele nódulo que a gente estava vendo no ultrassom na mamografia. E, gente, seguinte, o caminho normal não é do ultrassom para a mamografia. O caminho normal é da mamografia para o ultrassom, tá? Qual é o método validado para rastreio de câncer mamário? Não é ultrassom, é a mamografia. A gente sabe que com os aparelhos que a gente tem hoje, a gente consegue detectar câncer precocemente com ultrassom. Ver nódulo pequeno, às vezes espiculado, feio no ultrassom. Mas o método correto é a mamografia, tá? Então olha como tá essa mamografia. Compara aqui as duas mamas, veja que desse lado aqui eu tenho um nódulo e desse aqui eu não tenho. E se você olhar com cuidado, você vai perceber espículas nesse nódulo aqui. Esse nódulo não é simplesmente um nódulo de contornos irregulares, existem espículas saindo desse nódulo. E essas espículas são altamente suspeitas para malignidade. Então, quando eu vejo um nódulo de contornos irregulares, esse nódulo é altamente suspeito para malignidade. Esse nódulo tem que ser biopsiado, mas já pensando em malignidade. Um nódulo desse na mamografia não é BIHADS 0, não precisa fazer ultrassom, tem que biopsiar direto, tá? Claro, se você acabou mandando esse nódulo para o ultrassom, foi só para fazer uma complementação qualquer. Mas esse nódulo aqui não precisa de ultrassom. É da mamografia para a biópsia e para marcar a consulta com o cirurgião, tá? Ah, João, e aquele nódulo feio lá no ultrassom, eu deveria fazer mamografia? Você já tem critério para indicar a biópsia ali. Muitas vezes vai acabar fazendo mamografia para caracterizar melhor, mas você já tem critério para indicar biópsia naquele cenário, especialmente se o paciente não tem histórico de manipulação cirúrgica, de trauma, que às vezes faz esteatonecrose por um trauma, manipulação cirúrgica, fica muito feio, simula uma lesão maligna e não é nada, é esteatonecrose, necrose gordurosa. Mas sem essa história, um nódulo feio daquele no ultrassom já tinha que biopsiar. Beleza? Então hoje a gente ficou aí com esse resumo sobre nódulo suspeito e BIHADS. E em breve a gente faz um vídeo específico de cada categoria do BIHADS. A gente se vê lá.